irmãos, mas eu quero convidar você a abrir comigo Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso 3. Efésios 1, a partir do verso 3 até o verso número 14. Amém? Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos da sua graça, nos nossos delitos, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. É isso, né? E que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, o que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Até esse verso de número 14. E nós vamos manter a nossa leitura aqui. Querido, baseado nesse texto, eu quero sugerir um tema para a nossa reflexão. Fala sobre as bênçãos de Cristo nos lugares celestiais. Esse é o nosso tema, essa nossa meditação, baseado nesse texto. Bênçãos de Cristo, ou bênçãos em Cristo, nos lugares celestiais. Essa é a parte primeira, parte 1 dessa nossa reflexão. Quando nós falamos sobre bênção, quando se fala sobre bênção, nesse tempo, não podemos dizer de maneira segura, como era, né, em tempos anteriores ao nosso, mas nesse tempo se fala muito em bênção, mas naquela bênção, aquela pessoa em ser abençoada por Jesus, nas coisas que são relacionadas às riquezas dessa terra. Bênção na concepção, no entendimento de muitas pessoas, elas estão relacionadas somente àquilo que envolve poder, né, ou riquezas dessa terra. Por exemplo, prosperidade financeira. Fui abençoado, tem muito dinheiro. Fulano é abençoado porque ele tem muito dinheiro. Uma outra coisa também, imóveis, né? Fulano é abençoado porque ele tem muitos imóveis, tem uma casa. São coisas que até nós necessitamos, nós utilizamos, mas eu quero que os irmãos entendam onde eu quero, segundo a palavra, compartilhar com os irmãos, para o nosso entendimento,
o que realmente a palavra, esse texto fala sobre bênção. Paulo cita sobre bênção. Outra coisa também é emprego, né? Nossa, eu sou abençoado, Deus me abençoou. Eu sei que Ele que abre as portas, mas às vezes nós usamos tanto um termo, né, de bênção relacionado tudo às coisas somente desse mundo, conquistas e tantas outras. Coisas essas, eu falo que não é que seja errado, não estou dizendo que você está errado, mas às vezes nós somos levados, a nossa mente, o nosso entendimento é levado a achar que bênção é somente isso. E aí nós temos visto que as pessoas acabam não se desconectando ou não conseguem conectar no Senhor, porque eles acham que estar no Senhor, ou ser agradável ao Senhor, ou ser aceito pelo Senhor, ou ser aprovado pelo Senhor, é se ele tem coisas desse tipo, dessa natureza. Como que a palavra nos leva a entender bênção de uma forma muito mais superior, acima. Ele que dá o pão ao necessitado, é Ele que abre as portas, é Ele que realmente dá o abrigo, é Ele que dá o teto. Sim, nós entendemos, mas eu não posso relacionar, até mesmo firmar a minha vida, de falar que eu sou, determinar que a minha vida é abençoada ou não, pelo fato de eu ter isso ou não ter. Então aquele que não tem, ele não é do Senhor e ele não é abençoado. Aí quando nós vamos olhar para a promessa maior de Jesus, que ele faz a nós, né, primeiro aos discípulos, mas isso estende a nós, lá em João 14, ele disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar, e voltarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Então ele fala de uma bênção, onde não está relacionado em nada que seja passageiro. Então, quando as pessoas firmam o seu coração somente nisso, achando que elas são abençoadas ou não, elas se frustram. E nós encontramos muitas pessoas que acabaram se frustrando, porque o dinheiro ele acaba, se ele for mal utilizado, se ele for mal administrado, pior ainda. Ele frustra muito mais. Imóveis e tantas outras coisas, elas perecem. Então, qualquer pessoa pode alcançar isso. Outra explicação que nós não podemos firmar que a nossa vida ela é abençoada porque temos, ou só porque temos isso, é porque qualquer pessoa, quando eu falo qualquer, é aquele que serve a Deus e aquele que não serve, ele pode ter qualquer uma dessas. E nós encontramos muito mais, às vezes, pessoas que não servem ao Senhor, alcançando também em grande volume, escala, coisas, aquilo que é relacionado como bênção nessa terra, e o povo de Deus ficando naquela agonia, como se Deus fosse obrigado a dar, para que ele tivesse um tipo de satisfação, ou de alegria, ou de paz. Por que eu falo qualquer pessoa? Aquele que é disciplinado, aquele que for organizado, aquele que fizer os processos de forma correta, ele consegue alcançar. Lógico que basta batalhar, trabalhar, estudar. Uma coisa que tem que ser feita o quê? Estudar, disciplinar. Ninguém alcança uma boa colocação em um concurso só pelo fato dele ser batizado em uma igreja, se ele não estudou. Deus não é injusto. Nós temos que entender isso. Então se relaciona como, olha, Deus vai te dar, Deus vai acrescentar. Sim, Ele quer, Ele deseja abençoar. Mas não dá porque você é filho. O pai e a mãe que faz isso, dá só porque é filho, sem que haja uma orientação, para que ele alcance, para que ele conquiste, para que realmente ele tenha o direito daquilo, não só pelo fato da filiação, mas ele faz por onde esse pai e essa mãe estragam o filho. Vai chegar um momento em que não terá mais o que dar, porque ele vai ser uma pessoa insaciável. Então, todos que fazem com disciplina e desenvolvem os processos de maneira correta, no que diz respeito a finanças, no que diz respeito a projetos, a alcançar e a manter, ele vai ter. Ele vai alcançar. Então, queridos,
as bênçãos, elas não estão e não devem ser relacionadas somente nisso. Você entende? No entanto, pouco ou talvez nada se sabe, né, o que Paulo fala no verso 3, que nós acabamos de ler. Ele diz assim, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Pouco se sabe sobre isso. Talvez eu arrisco dizer que tem pessoas que nada sabem sobre isso. Que ser abençoado, a maior bênção é ser abençoado nas regiões espirituais, né, celestiais em Cristo. Segundo o apóstolo, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo está ligado ao reino de Deus, que ele é incalculavelmente superior. Ele é superior, ele é maior do que qualquer riqueza deste mundo físico. Mas como as pessoas vão ver? Como elas vão ver? Não, eu preciso demonstrar que eu sou abençoado com o meu Camaro amarelo. Aí todo mundo vai lá e fala assim, ó, lá está indo abençoado. Não, todos têm que ver a minha casa e falar, não, olha, lá está indo, ali mora uma abençoada. É um conceito muito não cristocêntrico, mas ele é voltado para o homem. Ele é um conceito onde o homem está no centro de todas as coisas. Onde o desejo da carne, a cobiça, as coisas desse mundo, elas não foram esvaziadas, tiradas de nós. Eu não estou te proibindo a conquistar, não estou pregando nenhum tipo de palavra que te desanime a conquistar. Pastor, já que é assim, eu queria, mas não coloque o teu coração nisso. Ou não deixe que as pessoas estabeleçam que você é abençoada somente porque você tem isso. Porque é muito maior do que isso. Paulo está dizendo que as riquezas que o Senhor tem para nós, elas são incalculavelmente maior do que as riquezas desse mundo físico. Essas bênçãos espirituais, elas só podem vir da parte de Jesus. Elas são maiores porque elas só podem vir de Jesus. Enquanto que Provérbios fala que a herança, a riqueza, a prata, ela vem dos pais. Mas a mulher virtuosa, ela vem do Senhor. Então os pais eles podem proporcionar. Mas ser abençoado nas regiões celestiais em Cristo, somente um pode acrescentar. Somente Jesus. Jamais serão vinculadas à aparência ou até mesmo à condição social. A pessoa ela pode ser grandemente abençoada. E aí nós conhecemos aquele texto, aquela parábola de Jesus, quando ele fala sobre o rico e o Lázaro. Lázaro era um que não tinha condição e ele andava mendigando à porta daquele homem que tinha muito poder, tinha muito dinheiro, a ponto que ele comia das migalhas que caíam, mas ele era abençoado que na sua morte ele recebeu o seu tesouro. O tesouro em que aquele homem que era rico, ele não tinha alcançado em todo o seu tempo com toda a sua riqueza. No entanto, o coração daquele homem foi levado cada vez mais distante do Senhor, porque ele achava que ele não precisava do Senhor, e é isso que aconteceu. Lázaro, talvez naquela aparência que não resolvia nada, que não agradava a ninguém, segundo a sua aparência, a sua condição física, mas o seu coração estava conectado com o Senhor. Querido, nesse texto, Paulo nos apresenta 4 bênçãos que só é possível receber do Pai. A igreja desse tempo tem andado atrás de riquezas, de prazeres, naquela loucura. Como eu falei semana passada, nós andamos, eu sei que todos nós precisamos comer, precisamos vestir, mas entramos num ritmo
a civilização mundial, né, com o avanço da ciência, com o advento aí das indústrias, entrou naquela rotina, naquele desenvolvimento e naquele consumismo, onde as pessoas elas acabavam não descansando. E aí uma exigência, em cima de exigência na nossa vida por parte dos filhos, os filhos recebendo também nas escolas, no meio da comunidade, e aí fica naquela luta, naquele desejo de ter. Hoje você compra um aparelho, amanhã já tem outro, e depois já tem outro, e aí você deseja, e você precisa, e você quer, e você almeja, e as coisas elas ficam como que sem controle. E a igreja no meio de tudo isso, achando que ela precisava provar que ela é abençoada, porque ela tinha um Deus grande, um Deus poderoso. Ele é grande, Ele é poderoso, e Ele não precisa provar com a quantidade de dinheiro ou coisa parecida. Paulo ele nos apresenta 4 bênçãos de verdade, que só é possível receber do Pai. E esses versículos que nós lemos falam dessas 4 bênçãos, onde a primeira, aceitação, segunda, filiação, terceira, redenção, e a quarta, consolidação da promessa. Você encontra alguma dessas bênçãos aí no mercado? Não encontra e jamais vai encontrar, porque somente em Jesus. Elas sim são bênçãos verdadeiras. E é isso que Paulo nos explica nesse texto. Acerca das bênçãos verdadeiras. São 4 que nos são apresentadas aqui, que eu quero destacar nesse texto. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite em 2, e semana que vem vamos meditar em mais 2, para não tornar muito extenso. Mas você já pode guardar. Quais são as bênçãos? Primeiro, aceitação. Segundo, filiação. Terceiro, redenção. E quarta, consolidação da promessa. 4 bênçãos. Que ela não trabalha por aparência, por status. E aquele que a recebeu, ele não vai ficar na mão. Se hoje você tem o carrão, é bom, te leva para um lugar, para o outro, mas você tem que cuidar. E você tem que gastar cada vez mais para que ele continue funcionando e para que ninguém também roube. Né? A casa, coisa que vai perecer. Mas essas bênçãos, nós desfrutamos delas aqui, como também em toda a eternidade. Toda a eternidade. Essas 4 bênçãos. Primeiro, a aceitação. Nós somos escolhidos em Jesus. Vamos ler de novo o versículo 3. Bendito seja o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Como também, versículo 4, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tem uma versão que diz assim, porque também nos escolheu nele. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, bendito seja Deus, o qual nos escolheu, nos elegeu. A primeira bênção fala da aceitação. Nós fomos escolhidos em Jesus. Você foi escolhido em Jesus. Vira aí para o seu irmão, mesmo com a máscara, falando um pouco abafado, mas diga para ele aí, você foi escolhido por Jesus. Você sabia dessa? Ele te escolheu, querido. Ele olhou para você, né, antes de você existir, porque ele já tinha projetado a sua vida e ele te escolheu. E eu quero dizer a você que está nessa conexão, Jesus te escolheu. Você foi escolhido por Jesus. Aqui nos é apresentado a escolha de Deus. Deus nos escolheu.
Quem somos nós? Quem sou eu? Você já parou para pensar? Avaliando a si, cada um de nós, avaliando nossa pessoa, dizendo, quem somos nós? Quem sou eu para o Senhor me escolher? É isso que o salmista está. Quem é o homem, né? Para que o Senhor se importe por ele? Quem é? Então aqui, Paulo ele traz a nós esse entendimento que a escolha de Deus, essa escolha se deu não porque havia alguma bondade em nós, mas simplesmente porque Deus quis ser misericordioso comigo e com você, conosco. Ele me escolheu porque Ele quis ser misericordioso. Ele escolheu. E algo lindo que nós entendemos nesta eleição é que Ele fala antes da fundação do mundo. E aí, queridos, a misericórdia do Senhor, ela é expressa por esse amor que era antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, e antes de Adão, e antes do pecado. A escolha dele não foi para tampar algum buraco, não foi para tentar refazer, não, querido. Por isso que ele estabelece o plano em Jesus para nos trazer e restaurar o plano que ele tinha antes do pecado, antes da queda. Eu quero observar com você que alguns aspectos dessa escolha, quando e com que razão, quando nós entendemos acerca do tempo e quando se deu essa escolha, aqui Paulo fala antes da fundação do mundo. Não havia nada, não havia projeto nenhum antes de mim, de você, antes de nós. Antes, você foi esse primeiro projeto do Senhor, Ele te escolheu, as outras coisas foram feitas depois da escolha que Ele teve por você. No entanto, as coisas foram feitas, preparadas, e o homem foi feito para desfrutar daquele projeto do Senhor. O Senhor faz todas as coisas, a luz, tudo Ele cria, e depois Ele faz o homem, e coloca o homem para desfrutar de tudo aquilo que Ele fez. Ele já fez as coisas para que o homem desfrutasse da sua presença, entendesse o seu amor. Então eu tenho que entender a primeira bênção, querido. Nós perdemos tempo achando, e muitas vezes chorando, questionando, deixando que o nosso coração fique cheio de amargura, cheio disso, de preconceito, de complexo, dizendo, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, porque o meu carro está estragado, porque a minha casa ainda está com goteira. Na verdade eu sou um péssimo administrador, eu no tempo da seca eu não subo para arrumar a goteira, mas eu acho que Deus não gosta de mim. E eu desvio os meus olhos daquilo que realmente é importante, da aceitação. Será que eu não sou aceito pelo Senhor? Será que há alguma dúvida acerca dessa aceitação, dessa primeira bênção? Você tem dúvida acerca disso? Por que a gente insistimos ainda, continuamos insistindo acerca disso? Olha só, que Paulo está dizendo também à igreja de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé de verdade. Ele elegeu a mim, a você, a nós. Paulo está dizendo isso à igreja, aos irmãos lá em Tessalônica, antes da fundação. Ele confirma essa palavra àqueles irmãos também. Então, antes que o mundo fosse criado, antes que Adão fosse criado, antes de nascermos, Deus já tinha nos escolhido. É maravilhoso ou não é? Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluias! Ele te escolheu, querido. Você não é o acaso, você não é o reserva do reserva do reserva do reserva, não, querido. Você é o titular de Deus, do projeto dele. Ele te escolheu. Então esse é o primeiro aspecto, nos informa quando aconteceu essa escolha.
Sabe aquela história do futebol? Os meninos que jogam, os irmãos que jogam futebol. Vamos fazer o time. O time é 5 de cada lado. Aí tem 12, 13. Aí vai escolhendo, vai escolhendo, vai escolhendo, vai escolhendo. Aí você fica para o outro time. Aí batem no seu mano e faz o outro time lá. 2 ou 10. Vai lá, querido. Começa a escolher, né? Quem será? Ah, queridos, você foi o primeiro a ser escolhido. Amém? No time de Deus, no time do Senhor. Então, isso fala do tempo. Ele nos escolheu antes de tudo. Agora, com que razão? Qual a razão dessa escolha? Para sermos santos. O que é santo? Ó, lá vem o mitidão. Ao santarrão. Ele nem olha para o lado. Ele só cumprimenta se for na paz do Senhor. Ele não fala nem oi, nem beleza. Não tem nada a ver disso, querido. Sermos santos, essa palavra santo, kadosh, é separado. Somos separados para Ele. Ele nos chamou para sermos separados dEle. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então Ele nos escolheu para sermos dEle, separados. Então essa é o tempo e a razão dessa escolha. A razão dessa escolha é para sermos santos e também para sermos irrepreensíveis em amor. Paulo está falando santos e irrepreensíveis em amor. Nós somos chamados para isso. Colossenses, capítulo 1, verso 21. E vós também, que no outro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, para sermos irrepreensíveis, ser irrepreensível é aquele que não merece censura. É aquele que ele faz tudo da maneira correta. Não merece censura, o que faz é correto. Se eu ando em santidade, se eu ando no Senhor, separado do mundo e no Senhor, separado do quê, santo? Do mundo, das coisas vil desse mundo. Então nós somos do Senhor, e isso nos faz viver de forma irrepreensível em amor. Então aquele que não tem do que repreender, essa palavra é muito importante nós aprendermos sobre isso. Então, queridos, a aceitação nos faz entender isso, que o Senhor, Ele nos escolheu em Jesus. Nós somos escolhidos em Jesus. É lógico que Paulo está falando de um período que nós somos resgatados por conta do pecado. Mas antes do pecado entrar no mundo, o Senhor já tinha escolhido e determinado que Ele queria andar, que nós andássemos com Ele dessa maneira. Veio o pecado, fez com que o homem caísse, o engano, mas Jesus vem e restaura, dizendo, Ele te escolheu, você é o escolhido para andar com Ele. E agora, em Jesus, nós podemos andar com o Pai. A segunda bênção que nós queremos observar nessa noite, continuando aqui no nosso texto, eu quero que você agora caminhe comigo no versículo de número 5, diz assim, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, a segunda bênção que nós entendemos, que nós recebemos do Senhor nas regiões celestiais, é a filiação. Primeiro é a aceitação. Nós somos
aceitos em Jesus. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos novamente aceitos. E agora, aceitos de que maneira? Ou para quê? Para recebermos a filiação que tínhamos perdido. Então, com a filiação, nos faz entender que nós temos a adoção em Jesus. Então, nós estávamos mortos, perdidos, né? Nós tínhamos rejeitado o Senhor, Ele nos aceita agora como filho. Nós somos reconciliados através de Jesus, nós recebemos a adoção através de Jesus. Então, a segunda bênção fala de filiação. Nós temos a adoção em Jesus. Diga para o seu irmão aí, você tem a adoção em Jesus. Isso aí, querido. Então, Paulo nos apresenta a doutrina da adoção, que revela a grandiosidade do amor de Deus. Deus não era obrigado a nos amar. Não é verdade? Por quê? Nós o traímos, nós o rejeitamos, nós o abandonamos, mas Ele escolheu, com seu grande amor, nos amar. Em Jesus, o Pai nos recebeu legalmente em sua família. Jesus, Ele nos leva de volta e nos faz agora parte da família de Deus. Em Jesus nós somos recebidos na família de Deus. Então a doutrina da adoção, ela apresenta a verdade de que Deus, Ele pegou aquele que merecia o inferno e o fez um dos seus herdeiros. O que nós merecíamos era o inferno. O que nós merecíamos, por conta da traição e da queda e do abandono, era o inferno. Nós rejeitamos, nós tínhamos escolhido em Adão uma vida independente do Pai. Ele tinha deixado bem claro, dizendo, olha, no dia em que dela comer, certamente morrerás. E é isso que aconteceu. Mas o Pai, através dessa adoção, Ele pega aquele que merecia o inferno, a condenação eterna, Ele pega o traidor, traz agora e o faz herdeiro, juntamente com seu filho. Por isso que nós entendemos, nós vemos que Jesus, Ele deixa de ser o unigênito e passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. Nós recebemos a filiação. Jesus compartilha conosco. O Pai nos aceita através de Jesus. Então Ele não nos recebeu apenas como justos, mas Ele nos recebeu como filhos. Eu não sei se já aconteceu com você, na sua casa, de receber alguém e aquela pessoa você tratar como parte da sua família. Já aconteceu isso conosco em casa, de tratar como parte da família. Só que não conseguimos chegar ao nível que o Senhor, né, fez conosco. Mas nós damos todo o acesso, liberdade, as instruções. Então assim fez o Senhor conosco. Ele nos recebeu não como justos, por termos recebido já a redenção dos pecados, mas como filhos. E aí eu quero observar com vocês, para finalizar, os aspectos da filiação. Assim como nós vimos os aspectos ali da aceitação, agora os aspectos da filiação que fala sobre vontade e propósito. Então a vontade fala para Ele segundo a sua vontade. Nós fomos aceitos como filhos, né, segundo a vontade de Jesus e a vontade do Pai. Havia e houve concordância do Pai, o projeto, o desejo do Pai era nos receber, e o coração do Filho era dar, sem nenhum tipo de inveja, dar a oportunidade, compartilhar, né, o que Ele tinha, para que também nós fôssemos recebidos como filho. Então, houve uma unidade entre a vontade. E aí é por isso que nós vemos em João 15:16, Jesus dizendo assim, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros.
É um dos textos que nos faz entender que a escolha, a primeira escolha, ela veio por parte de Jesus a nós. Ele me escolheu, Ele te escolheu. Então, o primeiro aspecto fala dessa vontade. A vontade que veio do Senhor para nos reconciliar. A vontade do Senhor, o propósito do Senhor, o beneplácito do Senhor, né, o poder, a autorização, né, a proposta dessa vontade, para nos aceitar, para sermos aceitos como filhos, sermos reconciliados, não apenas como escravos, mas como filhos. Filhos, como aquela parábola do filho pródigo que chega e ele diz, olha, faz-me como um dos seus jornaleiros. E o amor do pai era tão grande que surpreendeu o coração daquele filho, que diz, dê a ele uma sandália, calce ele uma sandália, dê uma roupa limpa para ele, coloque anel no seu dedo, e você é meu filho. Você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E ele se alegra com a chegada daquele filho. Então, o pai, ele celebra juntamente conosco, ele compartilha essa filiação, ele nos reconhece como filho. Não, você é um dos meus filhos. Segundo aspecto e último, fala sobre o louvor, para louvor da glória de sua graça. Então, nós somos reconciliados, nós somos reconhecidos, recebemos essa segunda bênção do Senhor como filho, agora. Para quê? Para o louvor da sua graça. É para que dos nossos lábios, da nossa vida, venha fluir louvor, palavras de reconhecimento, de gratidão, de adoração ao Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 11 e versículo 12 diz assim, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Então fomos feitos, fomos gerados, fomos reconciliados, fomos novamente aceitos como filhos para o louvor da glória. Toda honra, não é bater no peito com orgulho e dizer eu sou, mas eu valorizo, porque o Senhor sem a minha pessoa, não, querido, nós somos valorizados pela herança que nós recebemos, pela filiação, pela aceitação que nós recebemos do Senhor. Ele nos aceitou como filhos. Então, querido, as bênçãos que esse mundo não pode dar, as pessoas elas podem comprar. Alguém nessa terra pode comprar a filiação de Deus com o seu dinheiro? Alguém nessa terra pode comprar a aceitação com os seus bens? As pessoas elas podem ser aceitas nos lugares mais badalados desse mundo, pela sua posição social, talvez pelo seu sobrenome, mas diante de Deus nós só somos aceitos, nós só desfrutamos dessas bênçãos aqui, querido, através de Jesus. Essas realmente são bênçãos que elas não acabam, elas não findam como o dinheiro finda, como o tempo passa, as coisas passam. A gente assiste as reportagens acerca das escavações do tempo atrás, da arqueologia, eles escavando, cientistas escavando e descobrindo os lugares onde foram os grandes palácios daqueles reis, lugar de grande glamour, e hoje não é nada, passou. Mas nós temos uma promessa na palavra do Senhor, que aqueles que estiveram com o Senhor, caminharam com o Senhor, dormiram no Senhor, estão desfrutando da herança do Senhor e viverão para sempre com o Senhor. Isso é aceitação, essa é a bênção que o Senhor tem para nós. Essa noite eu quero deixar compartilhado contigo essas duas bênçãos, aceitação e filiação. Talvez você esteja atrás de uma forma de ser abençoado nessa terra.
Eu te oriento a você ser um bom trabalhador, a você ser uma pessoa honesta, a você pagar os seus impostos, você cumprir com as suas obrigações diante da lei, mas a bênção do Senhor é em Jesus. A aceitação. Somente Ele pode abrir a porta que ninguém pode. Só Ele vai poder abrir o selo. Só Ele que vai poder abrir o livro. E quando Ele abrir aquele livro, querido, que naquele livro esteja o teu nome escrito. Por ter realmente ser aceito no seu coração uma vida em Jesus. Por ter sido reconciliado com o Pai e ter recebido a filiação através dele, por ter entregue o seu coração, a sua vida diante dele. Eu quero finalizar com você, eu quero concluir enquanto os irmãos vão se preparando aqui para também nós participarmos da ceia e dizer o seguinte, querido: pertencer ao reino de Deus é pensar além da realidade natural. Aquele que pertence ao reino de Deus, ele pensa e ele vive além da realidade natural. Aqueles que vivem somente nessa realidade, a Bíblia diz que são os mais miseráveis, aqueles que esperam pelas coisas deste mundo. Mas aqueles que vivem no reino de Deus, desfrutando das bênçãos dadas e encontradas, desfrutadas somente no reino de Deus, eles conseguem viver uma realidade muito além daquilo que é natural. Que você venha pensar acerca disso. Como está a sua vida? Qual tem sido realmente a sua realidade? Você tem a certeza de ter sido aceito pelo Senhor? Ser aceito pelo Senhor é reconhecer que Ele é Senhor de todas as coisas. Ser aceito pelo Senhor é reconhecer que Ele é Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós reconhecemos que Ele é Senhor, Ele torna Senhor da nossa vida. E assim Ele nos aceita. Você já teve a oportunidade de dobrar o seu joelho diante do Senhor e dizer: Senhor, eu entendo que somente o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for pelo Senhor. E eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E quando nós fazemos isso, querido, nós recebemos Jesus como Salvador e Ele compartilha conosco a sua natureza. E nós recebemos a identidade dEle como filho. E nós somos assim, aceitos pelo Pai. Recebemos a filiação. Tornamos filhos de Deus. Ah, querido, é isso que Ele nos ensina. Que nós só conseguimos ser feitos filhos de Deus quando nós reconhecemos o nome e a pessoa de Jesus. João escreve que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Eu não sei se você já tomou essa decisão de aceitar o maior presente que alguém pode alcançar nessa terra, da filiação de filho de Deus. É gostoso a gente olhar para a nossa identidade, olhar para a nossa raiz aqui na terra, os nossos pais, nossos avós, e ter o orgulho, né, da história que foi construída, através do seu sobrenome. Mas é muito melhor quando nós olhamos para o nome de Jesus e nos identificamos com aquela história, dizendo: essa é a minha história. Eu sou dele. E falar como Salomão teve coragem de dizer, através da poesia: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Nessa noite o Senhor quer trazer a certeza dessa filiação ao seu coração. Que você não seja apenas um frequentador de cultos, conhecedor de uma religião, mas que você venha desfrutar dessas duas bênçãos, da aceitação, o Pai te aceitou, e da filiação, Jesus te reconciliou e te fez filho. Basta você crer. Que essa palavra encontre espaço no teu coração, meu querido irmão que está aqui, você que está conectado, meu amado.
e que assim você tome a decisão do Senhor, a decisão de estar com Ele. Amém. Eu quero orar com você. Queria que você abaixasse sua cabeça. Pai querido, nessa hora, nós